Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira que nós possamos celebrar com alegria, esperança e fé, unidos no amor do Senhor. Então a primeira leitura está em Sabedoria, capítulo 1, versículo 1 a 7. Sabedoria, capítulo 1, versículo 1 a 7. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam, pois os pensamentos perversos afastam de Deus e seu poder, posto à prova, confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo que a ensina foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o espírito que ama os homens, mas não deixa-se em castigo quem blasfema com seus próprios lábios, pois Deus é testemunha dos seus pensamentos. Investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua, porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unidas todas as coisas e tem conhecimento de tudo que se diz. Então, a primeira leitura, do livro de sabedoria fala pra gente que a sabedoria e o espírito que ama a sabedoria é o espírito que ama os homens. O espírito do Senhor enche toda a terra. Então, que nós possamos sempre ter atitudes de fraternidade, de caridade para com todos, que nós realmente possamos sempre fazer o bem a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 17, versículo 1 a 6. Lucas capítulo 17, versículo 1 a 6. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona. Uma nó de atafona. E fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os discípulos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, o evangelho de hoje se divide em 3 partes, contendo 3 ensinamentos de Jesus. Na primeira, Jesus ensina que os escândalos são inevitáveis em uma comunidade. Nesse contexto, escândalo é tudo que faz com que alguém se distancie de Deus. Quem age assim, provocando escândalos, recebe uma sentença dura, pois Jesus se identifica com os pequeninos e simples, com os pequeninos e com os simples. Então, precisamos nos perguntar se somos motivo e ocasião de escândalo para os nossos irmãos. Na segunda parte, Jesus ensina que a correção fraterna, a repreensão, a conversão e o perdão mútuo e sem limites são os caminhos adequados para solucionar as crises e os problemas provocados pela inevitabilidade dos escândalos que a gente viu na primeira parte. No terceiro momento, a fé aparece como o melhor remédio para todas as questões, crises e situações difíceis na vida pessoal e comunitária. Apenas pela fé em Deus, que pode tudo em favor daqueles que nele creem, torna-se possível perdoar 7 vezes em um só dia, perdoar todas as vezes quanto for necessário, tá certo? Então que nós possamos fazer sempre o que Jesus nos pede, que nós possamos sempre fazer a vontade dele na nossa vida e seguir os seus ensinamentos. Então, era isso que tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.